Axé para todo mundo. Esse é um vídeo que eu gostaria de ter feito já há algum tempo, só que na verdade era para ser feito agora, porque acho que é um tempo ideal. Vamos começar pelo começo, né? Tipo assim, o meu cabeçudinho nasceu há 5 anos atrás e o que acontece? Desde quando ele nasceu, nós tivemos aí o grande prazer de ficar com ele em casa durante 3 anos, mais ou menos. Foi foi quando que daí então ele começou a frequentar a escolinha. A escolinha que a gente fala nada mais é que a creche. E tipo assim, o intuito desse vídeo é para deixar registrado aqui as nossas experiências e também para quem sabe as pessoas que a partir de agora estão no exterior e são brasileiros e vão começar aí uma batalha, vão começar aí uma fase de criação, vão começar aí uma jornada maravilhosa que é educar os filhos fora do nosso Brasil. Então, creio que esse vídeo não seja muito útil para as pessoas que estão no Brasil, e sim mais para as que estão fora, né? Justamente pela questão da língua, da cultura, né? Que nós temos que preservar e que é bem complicada essa situação, essa questão de preservar a nossa língua fora do nosso país. Então vamos lá, para de enrolação careca e vamos lá começar esse negócio. Então, para começar, vamos pelo começo. Então, da hora que o Leonardo começou a enxergar, começou a interagir com as pessoas, aí a gente começou a introduzir aí os desenhos maravilhosos que nós temos aí em mãos hoje em dia, né? Que nada mais é que usando a nossa querida internet da Silva. Então, aí tudo que nos é possível ter em nossas mãos, em termos de desenhos e filmes e tudo mais, pela internet, a gente faz desse uso. Então, para começar, temos aqui que agradecer muito a essa oportunidade da gente estar vivendo o mundo que nós estamos vivendo hoje, tecnologicamente falando, né, claro. Porque através da nossa querida internet a gente pôde aí proporcionar para o nosso filho uma interação com os desenhos falado em português. Então, que dizer, né? A gente teve aí o primeiro desenho, o primeiro contato aí que ele teve com a língua brasileira, fora eu falando, né? Porque aqui no nosso barraco é só eu que falo português e nossos conhecidos que falam português, no caso os brasileiros, são pouquíssimos, né? E para quem nos acompanha sabe que o geral aí, nós temos aí a família do Ney e a Tami, né, que são da capoeira, e mais alguns outros brasileiros que temos contato, mas são coisas raras, né, de encontrarmos e ter esse contato com a língua portuguesa. E mais perto de nós aqui a minha irmã Paca, que mora aqui na cidade vizinha, e que dificilmente a gente vai lá, mas quando vai, fala em português, e o Leonardo também, consequentemente, fala em português com eles. E é a única oportunidade que ele tem de falar português fora eu. Então o português dele é meu, infelizmente é meu, né? Porque daí sabe que tem muita coisa que a gente fala que não é bacana para a criança aprender, e eles acabam aprendendo por nossa culpa, nossa cultura no geral, e que também não é um bicho de 7 cabeças, mas tudo bem.
Mas o que acontece? Aí, então, o primeiro contato com ele foi a tal da galinha pintadinha. Pensa num desenho maravilhoso, galinha pintadinha. Todo mundo conhece, sabe da história também, que é um desenho que pela história aí, duas pessoas, sei lá, desenharam, ou fizeram o desenho e acabou que parece que não foi aprovado lá, não sei para as contas lá, acabaram jogando na internet e acabou vendo o sucesso que é, né? Então todos os pais aí, independente se estão no Brasil ou estão fora, em qualquer lugar que tenha aí acesso à internet, conhece a maravilhosa Galinha Pintadinha, né, e seus desenhos maravilhosos, que foi o primeiro contato do nosso cabeçudinho com os desenhos brasileiros. Então, quando ele tinha aí por volta dos 8 meses para um ano, era batata que a gente colocava e qualquer coisa que às vezes precisava, né, em termos de entreter ele ou coisa parecida, era só colocar o desenho da galinha pintadinha, só que pelo barulho ele já se acalmava, já se entretia, né? E até que uma vez uma amiga japonesa estava com a gente, com ele no colo, na época que ele tinha 8 meses, mais ou menos, aí estava com ele no colo, aí ele começou a chorar e tal. Aí eu liguei o celular, botei lá, ele ficou acompanhando e na hora ele parou de chorar, tal, né, aquela coisa. E a japonesa ficou impressionada porque dificilmente no Japão mesmo tem um desenho que chama tanta atenção de uma criança assim, de um bebezinho. E até ela ia colocar para o filho dela, do sobrinho dela que ia nascer, né? Ela falou que pediu até o endereço do link para mostrar para o molequinho, sei lá, mas tudo bem. Então, a galinha pintadinha foi o primeiro desenho e é um desenho que, para quem conhece, sabe que é um desenho musical, tal. Então, foi muito legal porque até hoje, quando eu coloco de vez em quando para ele, ele ainda assiste mesmo depois de 5 anos, né? Tipo, agora já vai crescendo, vai mudando aí o lado, vai mudando os gostos, né? Então, pode-se dizer que por isso, mesmo com essa idade, ele ainda assiste e ainda gosta, né? Ainda interage ainda com a galinha pintadinha. Isso é maravilhoso. Diminuiu muito aqui o negócio da galinha pintadinha. Antigamente era o pico assim da parada que eu não aguentava mais de ouvir aquele negócio, aquele desenho, aquela coisa toda, mas no final das contas só tenho gratidão por esse desenho, por essa oportunidade do meu filho ter crescido acompanhando esse desenho. Então, esse vídeo é isso, deixar registrado aqui o que aconteceu nesse sentido, né, dos desenhos, tanto quanto para também agradecer intensamente aí os produtores, né, desses desenhos e agradecer ao universo, né, pela ter dado essa maravilha de internet para nós e a gente poder ter aí essa vivência, né? Então, vou falar aqui alguns desenhos, que fizeram parte, que fazem parte ainda da nossa vida, porque independente se é para o molequinho, é nós também que acabamos ficando ouvindo aquele negócio e faz parte das nossas vidas, né? E vai ficar para sempre. Então, vamos lá, eu vou falar aqui que eu lembro de cabeça não, que eu lembrei e anotei aqui 7 canais musicais que fizeram a nossa vida, fazem a nossa vida melhor do que e fazem também da educação do nosso pequeno ficar melhor ainda do que seria, sem eles, claro, né? Então vamos lá, o primeiro desenho musical que eu tenho aqui como o mais bonitinho e eu penso também que, eu nunca pesquisei, mas eu penso que é 100% brasileiro, que é o tal do Pequerruchos. Você conhece o Pequerruchos? Eu não sei como, eu acabei conhecendo aí na rodagem de vídeo e tal, acabei encontrando aí um canal chamado Pequerruchos. E é uma maravilha de desenho, é um desenho musical e que é tão bonitinho, mas tão bonitinho que vai ficar marcado para a nossa vida para sempre, né, cara? Então, esse Pequerruchos aí, eu aconselho você que mora fora do Brasil
e vai começar agora a educar um bebezinho que é um brasileirinho, que está fora do Brasil apenas, e que não queira que ele esqueça a nossa língua, né? Então, esses desenhos musicais são fantásticos, tanto pela parte musical quanto pela educação da língua propriamente falada, né? Então, é isso aí. Então, a segunda, né, que é o segundo desenho é o que eu acabei de falar, a Galinha Pintadinha, Papá, né, que é maravilhoso. E tem um terceiro aqui que eu conheci esses dias aí, que até a minha irmã, a Paca, que me falou, que viu no canal lá, não sei das quantas, que era um tal de Camalu e Sua Turma. E infelizmente esse desenho musical, o canal começou agora, eu acho, só tem um desenho, só tem um vídeo completo de 28 minutos mais ou menos. E é uma música muito legal, um desenho muito bacana, mas infelizmente muito curtinho, né? Aí o que acontece? Vamos para a quarta. A quarto desenho musical que eu aqui em casa rola é o Trem da Alegria, cara. Trem da Alegria. Aí você pode até dizer, putz, como é que você vai fazer um molequinho dos anos 2000 ver uma parada lá não sei das quantas lá? É porque, cara, só quem viveu a época do Trem da Alegria sabe o quanto que a gente era feliz e não sabe. Aliás, eu sei, né? A gente era muito feliz nessa época, a época da inocência, uma época gloriosa aí para quem foi criança nos anos 70, 80, nossa senhora. E também, incluindo aí o Trem da Alegria, tem aí também o Balão Mágico, né, cara? Que são umas músicas, nossa, cara, que só da gente lembrar dá vontade até de chorar, de tanta alegria, que a gente foi umas crianças super felizes, cara, independente se a gente era rico, se era pobre, se era miserável, se era não sei o que, mas a gente era feliz só de poder ter essas músicas rolando pelas rádios, que não era nem televisão praticamente, era rádio, né? Porque na época não tinha essas belezuras que tem hoje, né? E o quinto desenho aí musical também, que é fantástico, que né, não chega nem a ser só desenho, é até filme também, que é o Atim Espirro, os nossos eternos palhaços maravilhosos, Atim Espirro. Confesso que eles não são praticamente da minha época, creio que também não da sua, mas que fizeram parte aí da nossa infância também. E o Patati e Patatá em sexto lugar aí, Patati e Patatá. E em sétimo lugar o Teleco Teco também, que tem desenho, tem filme, tem um monte de coisa aí. São todos musicais também, maravilhosos. E o meu pequeno adora. E isso enriqueceu muito a vida dele, a nossa também, e a educação dele, né? Então são esses 7 desenhos musicais aí que eu estou deixando registrado aqui, ao mesmo tempo uma dica aí para quem não sabe, quem nunca viu. E pode ser até que pessoas, os jovens de hoje em dia nunca ouviram falar, talvez aí, né? Sei lá, hoje em dia é difícil, mas quem sabe ele vai lá e procura para ver e com certeza vai ser muito feliz. Agora outros desenhos aqui que eu posso aqui deixar registrado como desenhos educativos propriamente dito no sentido fala, né? Falar português no caso. São esses desenhos. O primeiro aqui da minha lista, que é o top de todos, que na minha opinião é o melhor desenho educativo para as crianças na língua portuguesa, para quem mora fora do Brasil, principalmente, é um tal de Daniel, o Tigre. Esse desenho, por que ele é especial, cara? Porque, além de bonitinho, ele educa muito no sentido língua e também no sentido educação no geral. Ele tem uma historinha de uma família, né, tem o Daniel, que é um tigrinho, tem o pai, a mãe, tigre e tal, e tem uns humanos também juntos aí, que fazem parte de toda a história e tal, e eles têm toda uma rotina, tem toda uma educação bem
bem humana mesmo, tal, normal, e é muito bonitinho. Não é brasileiro, ele tem versão português, inglês, espanhol, e você escolhe a língua que você quer, né, claro. E então esse desenho é fantástico, o Leonardo adora e nós também adoramos. Puxa vida, eu tenho muita gratidão por ter encontrado esse desenho, nem sei como que eu encontrei. A maioria desses desenhos aqui a gente vai encontrando rolando aí pela internet da vida e vai encontrando. O segundo desenho aqui, educativo, é o Jorge, o porco, tal de Peppa Pig, sei lá que nome que é, um negócio meio esquisito aí, mas é o Jorge, que é um porquinho, uma família de porco, sei lá que se é porco, que bicho que é, um negócio meio esquisito, mas é bacana, é um negócio também educativo, em termos de língua, né, tal. Eles falam direitinho, né, tipo a língua portuguesa direitinho, tal, então serve muito mesmo para a educação verbal dos nossos filhos. E o terceiro é o Jorge também, é um tal de Jorge Macaco, só que esse Jorge Macaco também não é brasileiro, ele tem versão português, inglês, espanhol, o básico, né? Ele tem essas versões aí, você escolhe aí qual você quer. O Jorge também é bem educativo, só que o macaco no geral, esse macaquinho Jorge, ele não fala. Mas os humanos que interagem com ele, tudo falam português certinho, e isso aí é muito bacana para os nossos pequenos. E o quarto desenho aqui é o Thomas. Thomas e seus amigos, é aquele trenzinho Thomas que na minha época não tinha. É uma coisa mais recente, mas também é um desenho bonitinho. Não chega a ser educativo, assim, propriamente dito, mas eles falam português, é bonitinho, tal, não tem maldade, aquelas coisas que os desenhos de hoje em dia são cheios, né? De um batendo no outro, um jogando lança no outro, jogando fogo, aquelas coisas, né? São coisas mais prazerosas da gente ver e coisas que estão se perdendo hoje em dia, né? E o quinto desenho educativo para mim é um tal de Amigãozão. É uma espécie de um índio que tem uns amigos meio esquisito, um dragão, um elefante rosa, sei lá, um negócio. Eu sei que o nome do desenho é Amigãozão. Eles falam também um português certinho, tal, além de ser bonitinho. Então o Leonardo gosta bastante e eu aprovo muito também esse desenho. E o outro desenho, cara, que não chega a ser bem um desenho, ele é um canal educativo. Esse canal educativo se chama Smile, em inglês é Smile and Learn, não sei das quantas lá. Eu vou deixar escrito aqui, ó, Smile, não sei das quantas aí, ó. Não sei ler essa parada, mas o que é esse canal aqui? Eu descobri esse canal também sem querer querendo. Ele tem 4 versões, né? Inglês, espanhol, português, e tem uma outra aí que eu não sei que língua que é não, mas é um canal relativamente pequeno, parece que está começando agora, ou coisa parecida, mas é super educativo, cara. Eu coloco esses filminhos, que é tipo uns filminhos, ensinando várias coisas, nome de animais, nome de coisas e tudo mais. É fantástico. Isso aqui é um desenho, é um canal que eu indico porque realmente é muito educativo, até para nós mesmo adultos, que a gente já esqueceu de várias coisas. A gente fica vendo e acaba reaprendendo de novo. É muito fantástico mesmo. Eu tenho muita gratidão por eles. E o sétimo desenho aqui é o Léo Caminhão. Léo ou Caminhão. Muito bonitinho também. Fala um português bacana. Ele é bem educativo. Eu gosto bastante. O Leonardo adora, né? E o oitavo aqui é uma tal de Doutora Maguile. Também um canal educativo. É um desenhinho que ele ensina a formular objetos, a fazer várias coisas. Isso aqui é muito educativo, né? Eu acho muito legal. E o nono desenho é o tal do Pocoyo. Quem conhece Pocoyo? Pocoyo eu também conheci sem querer querendo. Ele tem várias versões e é muito bacana. Além de bonitinho, esse é educativo também, muito legal mesmo. E o décimo é um tal de Ben e Holly. Ben e Holly.
É uma parada meio parecida aí, que eu acho muito parecido com o negócio de Jorge o Porco, né? No caso da família Porco lá. É uma parada bem parecida, eu acho que até o mesmo produtores, mas ele fala também um português bacaninha. E educa legalzinho também, e é bonitinho. Então são esses aí os 10 desenhos aí que eu quero deixar registrado e indicar também, para quem não conhece ainda. Então são essas aí. E também temos aí os desenhos que de vez em quando eu ponho pro Da Vinci só de propósito, né? Só para ele saber o que o papai assistia ou coisa por dizer a mamãe. Mamãe não, né? Então eu coloco aí para ele de vez em quando o He-Man. Quem que lembra do He-Man? Ele vê bem pouquinho, mas ele vê, para ele saber que tem, né? O Thundercats. Coloco também a Luluzinha, a turma da Luluzinha, tem o Bolinha, né? Quem que lembra aí? Na minha época só tinha revista, não tinha desenho, né? E tem aí o desenho, que não é brasileiro também. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é brasileiro, né? Na minha época eu não chegava a ver desenho que não tinha, era só o seriado mesmo, né? Do Sítio. Eu particularmente não sou muito fã do desenho, eu gostava do seriado, né? Mas eu ponho de vez em quando para ele ver. E também eu coloco aí os famosos da turma da Pantera Cor-de-Rosa, o Faísca e Fumaça, Teleco-Teco, o Tico e Teco, né? O Pato Donald, o Mickey, essas coisas de vez em quando eu ponho, assim como o Snoopy, né? Mas para ele saber que existe, e hoje em dia a gente sabe que já estão se perdendo aí esses desenhos que a gente via, que eram bem, como se diz, bem simplesinhos, né? E que não podemos deixar morrer, né? Mas é isso aí. E ainda tem ainda o Patrulha Canina, que é um desenho relativamente novo aí, que na minha época não tinha, mas é um desenho bonitinho que eu não sei se passa na televisão, aqui não passa, né? Então, Patrulha Canina, tem aí agora alguns canais aí que é muito interessante, que é um tal de Kids TV Channel. Kids TV Channel é um canal musical também muito bacana e eu ponho também para ele assistir. E também o Mundo das Crianças TV, é um canal também muito bacana, Mundo das Crianças TV. São canais musicais, está fazendo barulho aqui que os caras estão construindo casa aqui, cara. Mas tudo bem. Aí o que acontece aí? Então são esses aí, esses desenhos que eu tenho muita gratidão. Eu gostaria aqui de deixar registrado para a nossa lembrança mais tarde, para saber o que aconteceu nesse sentido com o nosso pequeno. E também, né, de repente aí ajudar alguém aí que mora fora do Brasil e que esteja começando nessa jornada maravilhosa. Então, fica aqui tudo registrado bonitinho, só agradecimentos por todos esses desenhos maravilhosos. Lembrando que todos esses desenhos que eu falei, o Leonardo só assiste em português. E aqui em casa só rola isso, português, porque o japonês ele aprende naturalmente, que é o mundo dele, que ele mora no Japão, então o natural dele é japonês. Então ele vai aprender isso aí, ele querendo ou não. O mais gozado de tudo é que aqui em casa a gente não tem televisão. A gente só tem computador e celular. Aí o que acontece? Ele assiste esses desenhos todos, a maioria pelo computador, né, pela tela grande. E mesmo os desenhos japonês, mesmo ele não vendo, não tendo televisão em casa, ele assiste. Na escola também não tem televisão. Geralmente as escolinhas aqui, como se diz, creche, geralmente elas têm televisão para entreter a molecada. Isso é fato. A maioria tem. Na escolinha do Leonardo, como vocês já viram, é meio diferenciada, tal, ela não tem televisão. E a televisão geralmente é usada nas creches aqui no Japão na última hora do término da escola. No caso, vamos supor, a escola é até 5 horas, das 4 às 5 eles colocam televisão para a molecada. Eles sentam toda a molecada lá no quartinho lá, colocam a televisão para a molecada ficar entretida até os pais virem buscar. Isso aí é fato, é o que acontece na maioria das escolinhas aqui.
Só que como na escolinha do Da Vinci é diferenciada, assim, eles não vão muito por esse lado. Nessa última hora da escola, ao invés de colocar a televisão e deixar lá rolando para as molecadas se entreter, vai o professor, todo dia um professor diferente, vai lá na frente, pega um livrinho e fica lendo lá para a historinha para eles se entreterem até os pais virem buscar. Isso aí todo dia acontece, toda vez que eu vou buscar eles estão fazendo isso. E isso é fantástico. Isso aí é ponto para a escola, para essa escola, para esse diretor que dá esse valor aí. E isso é fantástico, mesmo porque no meu trampo, que tem muitas mulheres lá que têm filho da mesma idade, uma vez falando com elas, elas falaram assim, não sei o que, lá eles têm televisão lá na escolinha, falou assim, né? Eu falei, não, eles não têm televisão lá. Aí uma delas falou assim, eu tenho certeza que tem televisão, é tu que não sabe. Falou assim, né? Eu falei, não, mas eles nunca veem televisão lá, não tem televisão. Ela falou, vai lá e pergunta lá que tem sim, tem, toda a escola tem. Aí eu fiquei tão na dúvida, eu já sabia que não tinha, mas ela falou tão convicta isso que eu cheguei lá pro diretor e falei assim, tem televisão aqui pra molecada ver? Ele falou, aqui não entra televisão não, meu filho. Por quê? Perguntei, né? Falou assim, porque televisão não é coisa boa. Então é o seguinte, televisão, se tu puder ler um livro pro teu filho, leia um livro e deixa a televisão para depois, ou por causa de emergência ou coisa parecida. Então esse é o pensamento dele e eu aprovo, tiro o chapéu pro pensamento do diretor. Mas tudo bem, a gente sabe que a gente não pode estar toda hora, todo momento, lendo, fazendo coisa para os nossos filhos, a gente tem que tacar a televisão mesmo, e é a realidade de todo mundo, né? A gente sabe. Mas aí depende do que tu vai deixar pro teu filho ver. Essa é que faz a diferença, né? Então é nesse sentido aí nós também aprovamos esse negócio de não ter televisão, mesmo porque aqui em casa a gente não tem. Então ele só vê as coisas que a gente coloca, e eu só coloco esses desenhos todos que eu falei para vocês, quando a gente não está interagindo com ele. E tudo em português, como eu já disse, porque aqui em casa é assim, a Lua fala em japonês e eu falo em português e só, ninguém consegue falar mais língua nenhuma aqui. Então é só isso que ele vai fazer. E de vez em quando eu conversando com o Leonardo, assim, ouvindo ele fala algumas palavras que eu não ensinei a ele, porque eu não vou falar certas palavras com ele, porque eu não sou criança. E ele fala algumas palavras bonitinho, certinho, que nem eu falo, porque eu não falo certinho. Então eu vejo que aquelas palavras vieram do desenho. E são muitas palavras que ele fala dessa forma, aprendeu no desenho. E eu acho isso fantástico. Então isso me ajudou muito, continua me ajudando e eu tenho certeza que vai me ajudar muito mais ainda. Como eu já disse, é só eu que falo português com ele. O português do dia a dia é só eu. Então todo o português que ele sabe é meu. E posso dizer até que 80% só do português dele é meu e o restante é de desenho que ele aprende ouvindo, interagindo com os desenhos, né? Então isso é muito gratificante. E para terminar aqui, eu quero aproveitar e deixar aqui a minha dica de documentários. Documentários que têm relação aí com filhos, criação de filhos e tudo mais. E quais são esses documentários? Vamos lá, vamos falar aí. Ó. O documentário é o seguinte, antes do Leonardo nascer, um ano antes, eu cheguei aí, não sei como, aí chegou um documentário até mim, com o título falando assim, Muito Além do Peso. É de 2013, esse documentário foi feito aí por um brasileiro, não sei das quantas aí. Ele fez isso aí justamente para nós pais. E foi um ano antes da gente ter o Leonardo. Então isso aí foi de extrema importância para nós. E eu quero deixar aqui como registro e ao mesmo tempo, quem sabe aí, ajudar alguém na criação dos filhos, começando agora, né? Então, o documentário, o nome é Muito Além do Peso. Você vai aí que vai encontrar a parada. E isso aí a gente acabou aprendendo muito com esse documentário, porque, como voltando aí nos desenhos educativos, que eu já falei, principalmente esse do Smile and não sei das quantas aí, ele ensina o nome das frutas, o nome das legumes e muitas outras coisas. E nesse documentário a gente viu claramente que com essa criação que temos hoje, com o mundo que vivemos hoje, o mundo de pacotinhos, de salgadinhos e tudo mais, as crianças acabam não conhecendo nem o que é uma cebola, né? Então isso aí
é de extrema importância. Esse desenho que ensina as coisas, e normalmente hoje em dia com as nossas correrias, com o que a televisão coloca para a gente ver, não passa mais esse tipo de desenho. Então, esse documentário foi de extrema importância para a gente ver o quanto que é importante a gente educar um filho dessa forma. Então, foi muito legal. E também tem uma outra dica aí importante, que com esse documentário aprendemos também que a nossa alimentação, no caso, foi uma época que a gente estava começando a trocar a alimentação, né, para uma alimentação mais saudável, tal. A gente viu que o vegetarianismo não é só você deixar de comer carne, você começa a deixar de matar um animal para comer ou coisa parecida, vai muito mais além do que isso, né? Vai num aprendizado constante de várias coisas, e esse aprendizado, uma delas foi essa questão de nós sabermos também o que tomar, não só o que comer, né? E acabamos aprendendo que refrigerante não é bebida e tudo mais. Então teve até depois disso foi aparecendo aí outras informações importantes. E tem um doutor muito conceituado aí no Brasil e no mundo, chamado Dr. Laí Ribeiro, acho que você já ouviu falar. A gente aprendeu bastante com ele. Ele tem até uma frase muito bacana aí, dizendo aí, falando a respeito do refrigerante. Uma boa notícia que eu tenho para você, telespectadora, é o seguinte: esse negócio passou do tempo. Não passou, não. Começa que hora? Agora. A situação é agora. E fuja, se você quiser ter saúde e viver muito, você tem que abolir da sua casa refrigerante. Refrigerante não pode entrar não pode chegar na sua mesa. Em hipótese alguma. Não tem negócio de sábado, não tem negócio de domingo, não tem nada. Se você gosta dos seus filhos e você está deixando eles tomar refrigerante, tem alguma coisa errada. Porque uma latinha de refrigerante e uma latinha de cerveja tem o mesmo impacto no corpo. Eu pergunto para você, você daria uma latinha de cerveja para o seu filho todos os dias? Não. Então você também não pode deixar de tomar refrigerante. Se você vai ao supermercado e compra refrigerante e coloca na geladeira, você é culpada pelas doenças da sua família, porque todo mundo está engordando na família. Você diz: eu não como quase nada, o que é verdade. O médico fala que é mentira, mas é verdade. Você não come quase nada e você engorda. E você sabe o que está te engordando? O refrigerante. Mas eu tomo sem caloria. Pior ainda. Esse que é sem caloria é pior ainda, porque para ter aquele gosto de açúcar, eles tiveram que colocar muitos venenos. Aí a situação fica muito pior. Muito conservante. Então, é muito conservante. Então é o seguinte, regra básica para a saúde: não tome refrigerante. Você tem que olhar para o refrigerante do mesmo jeito que você olha para uma bebida alcoólica. Igualzinho. No corpo não faz diferença. Hoje está provado que é a mesma coisa. Uma lata de refrigerante, uma lata de cerveja, a lata de cerveja te dá uma lesão de 92, a lata de refrigerante te dá uma lesão de 90. É 90 a 92. Então, essas são as palavras do doutor aí, que não é um qualquer que está falando, né? Alguém que estuda, alguém que tem profundidade no assunto e pode falar. Então é esse aí o recado. Fiquem com Deus, muito obrigado por ter acompanhado aí, espero poder ajudar alguém e deixar tudo registrado para nós, ok? Axé e namastê a todos, hein?